Bom dia, Murilo. Bom dia, amor. Breno, bom dia. Bom dia, tio. Esperar os colegas entrarem. Se quiserem adiantar a página 107, tá, pessoal? Beleza. E aí, animados para a volta? Vocês voltam? Volta não, Murilo? E você, Breno? Tio, eu não tenho certeza. Meus pais estão vendo. É, Tipo, um quer, outro não quer. Aí eles estão decidindo. você não teve Covid não, né? Não. Não. Minha filha voltou hoje. Fui levar. Ficou 2 noites sem dormir, tão ansiosa, querendo voltar. Eu acho que não vai haver problema não, vai ter muita segurança assim, em relação aos procedimentos e vai dar consciência de cada criança, de cada adolescente, como é o caso de vocês, né? Gente, cadê esse povo? Ah, Não Luiz, sei, né? Não entrou ninguém. Luiz Antônio está entrando agora. E ó, que o Luiz entra sempre quando começa. Bom dia, Luiz. Bom dia, Davi. Já estava Bom aqui dia. querendo saber o que estava acontecendo, que não tinha ninguém ainda, só Breno e Murilo. Estava bugado, Davi? Estava conversando com os meninos sobre a ansiedade do retorno. Tem alguém aí ansioso? Você vai voltar, Luiz? Eu vou. Aí, tio. Aí, tá vendo? Ai, peraí. Não, eu tô ansiosa, eu quero voltar também. E vocês sabem que a partir de semana que vem, todo mundo voltando, vocês vão ter que acordar uma horinha mais cedo, porque as aulas começam às 7h10, né? Acabou essa moleza de acordar tarde. Vamos lá. Ana Carolina, bom dia. Davi Bob, bom dia. Ana Paula. Pode falar, Luiz. Gabriela, bom dia. Olha só, gente, eu até recebi um comunicado hoje da escola por causa da minha filha, certo? E aí, o que a escola está dizendo é o seguinte: o aluno que a família optar em não voltar, ele vai receber o link das aulas, certo? A família vai optar em não voltar, esse aluno vai receber o link. Agora, aquele aluno que optar em voltar, aquele aluno em que a família vai autorizar o retorno, aí ele vai ser exclusivamente presencial. Ele não vai poder falar assim, hoje eu estou com preguiça de ir para a escola, vou assistir aula online. Não. Então, serão separados. É um controle da escola. Aluno online e aluno presencial, tá? Não vai ter essa opção de escolher o que quer, não. Você, vamos supor, um colega te manda o link. Ele pode até mandar o link, só que se você não estiver na escola, você recebe falta. Uhum. Olha só, o 8º ano, como é uma turma grande, a gente sabe do seguinte, é uma turma de 33 alunos, se eu não me engano, não é isso? Então, vamos supor que todo mundo retorne. É um caso que vai ter que ser alternado. Por quê? Porque é uma turma grande.
Então, parte da turma estuda num dia, parte da turma no outro. Parte num dia, parte no outro. É assim que vai funcionar caso todo mundo retorne. Ah, mas vamos supor que o número que retornar é suficiente para ir todo dia. Beleza, aí vai ter a aula para aquele grupo que retornar todo dia, certo? Pois é, Gabriela, só que se você é do grupo de risco, eu acho que você não pode voltar. Olha, gente, eu gostaria que vocês tirassem todas as dúvidas com a escola. Agora, aluno que é do grupo de risco não pode voltar, aluno que tem laudo sobre, por exemplo, alguma comorbidade não pode voltar, certo? Mas para quem voltar, é tudo normal, certo? A respeito das provas. Vocês vão fazer prova na sala de aula e o aluno online vai fazer online no mesmo momento. Não é fazer online em outro momento, não. É prova para todo mundo. Atividade avaliativa para todo mundo. É a mesma aula. Ah, estão me perguntando aqui, Rafaela eu fui levar hoje, ficou 2 noites sem dormir de tão ansiosa que estava. Na turminha dela foi muita gente e Rafaela teve Covid junto comigo. Então, mesmo que ela não tivesse tido, eu mandaria, entendeu? Eu estou confiando muito na escola, nas atitudes que foram tomadas. Eu acho que dá para voltar com segurança, sim. Mas aí fica a critério de cada um, né, gente? Cada um sabe dos seus problemas, né, de saúde, se dá ou não para voltar, certo? Podemos? Vamos começar? Ó, esperei 5 minutos, mesmo que só tenhamos 18 alunos, eu vou compartilhar a tela com vocês. Página 107, galera. Olha só, gostaria muito que vocês ligassem a câmera, porque é conteúdo novo. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão com carinha de quem estão entendendo, tá bom? Vamos lá. 107. Orações subordinadas substantivas. O que é isso? Olha só, galerinha, eu falei para vocês o seguinte: qual a diferença de uma oração subordinada para o período simples? Quando nós falamos de um período composto, a primeira coisa é identificar os verbos, não foi isso que eu disse? Então vamos lá. O doutor descobriu que tem superpoderes. Quais são os verbos aqui? Ontem nós falamos sobre essa oração. Descobriu e tem. Tá? Descobriu e tem. Tenho 2 verbos, portanto, 2 orações. Se eu tenho 2 orações, o primeiro verbo fica em uma oração e o segundo verbo fica em outra oração, certo? Beleza. Aí, vou colocar aqui, primeira oração. Deixa eu escrever aqui. Primeira oração. E aqui vou escrever segunda oração. Aí, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: o doutor descobriu, tem sentido completo? Tem ou não tem? Destravem os microfones, pelo menos, para a gente conversar, pessoal. Todo mundo tem microfone. Vamos lá. O doutor descobriu, tem sentido completo? Não. Não. O doutor descobriu não tem sentido completo. Que tem superpoderes, tem sentido completo? Não. 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 Então, esse aqui é um caso de oração subordinada. Por que oração subordinada? Página 107, para quem está entrando agora. Por que oração subordinada? Porque uma oração depende da outra para que consiga fazer sentido. Sem a outra, elas não farão sentido. Por exemplo, o doutor descobriu. Quem descobre
descobre alguma coisa. Então, o doutor descobriu, deixa eu colocar aqui, o doutor descobriu. Descobriu o quê? Descobriu o quê? Para quem é que eu faço essa perguntinha? O quê? Para o verbo transitivo direto. Ou seja, aquele verbo que não precisa de um complemento com preposição. Então, o doutor descobriu. Descobriu o quê? Que tem superpoderes. Esse que tem superpoderes, prestem atenção. Isso aqui, ele funciona como o que dessa oração? Funciona, a segunda oração, ela está funcionando como objeto direto da primeira oração, concordam? É a mesma coisa que eu dissesse, o doutor descobriu superpoderes. O doutor descobriu o quê? Superpoderes. Superpoderes não seria o objeto direto da oração? Então, que tem superpoderes é uma oração inteira com valor de objeto direto. Por isso que a gente fala que é uma oração subordinada, substantiva, porque o objeto direto tem como núcleo um substantivo. Objetiva direta, por quê? Porque tem valor de objeto direto. Eu já vou explicar esse que aí para vocês, tá? 10 horas, a partir de agora, eu só admito o aluno que já estava na reunião, viu? Vamos lá. Então, o que acontece? Esse que, deixa eu tentar puxar uma seta aqui, porque claro que vai falar mais abaixo sobre ele, mas eu já quero mostrar a vocês. Toda oração subordinada substantiva, ela tem uma particularidade. Qual seria essa particularidade? Deixa eu mudar a cor aqui. Qual seria essa particularidade? É isso aqui, ó. É a conjunção. Esse que sempre vai ser, peraí, sempre será o que, opa, sempre vai ser a conjunção na oração subordinada substantiva, sempre vai ser o que ou se. E isso é chamado de conjunção integrante, tá bom? Conjunção integrante. Então, oração subordinada, ela se integra à oração principal por meio dessa conjunção, que vai ser o que ou se, e que nós chamamos de conjunção integrante. Até aí, tá claro? Alguma dúvida até aí? Posso prosseguir? Mais abaixo vai ser bem explicadinho, tá bom? Vou limpar os desenhos. Posso limpar? Todo mundo anotou? Pode. Puxou as setinhas? Beleza. Vou limpar para a gente conseguir entender melhor isso aqui. Orações subordinadas substantivas. O verbo descobrir, na oração, o doutor descobriu, é transitivo direto. Grifem isso para a tia, por favor. E o elemento que está funcionando como seu complemento é uma oração. É uma oração por quê, gente? Porque tem o verbo tem dentro dele, certo? Chama-se, portanto, a primeira oração de oração principal e a segunda, aquela que tem a conjunção, como está em uma situação de subordinação, ela é chamada de oração subordinada. Além disso, essa oração subordinada exerce, em relação à primeira oração, uma função sintática de substantivo. Por que função sintática de substantivo? Porque eu disse a vocês o seguinte,
Dentro do objeto direto, qual é o núcleo dele? Sempre. Qual é o núcleo do objeto direto? Fala, Malu, de novo. Malu? Você falou que o núcleo do objeto direto é um substantivo. E por isso que ela vai exercer função do substantivo, tá, gente? Eu já vou falar sobre isso com vocês. Além disso, essa oração exerce, em relação à oração principal, uma função sintática típica do substantivo. Ela classifica-se, portanto, como uma oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas recebem diferentes classificações a depender da função que exercem em relação às orações principais. O que eu vou colocar para vocês aqui que eu acho extremamente importante? A oração principal, ela nunca terá conjunção. A oração que vai ter a conjunção é a oração subordinada. Então, a oração subordinada tem a conjunção. Isso é fato. E outra coisa, gente, uma tática. Daqui a pouco, vocês vão estudar as adverbiais e as adjetivas. Como vocês vão saber se essa subordinada, ela é substantiva, adverbial ou adjetiva? Vocês vão trocar a oração subordinada por isso ou isto. Isso ou isto, disso ou disto, que dá no mesmo, tá? Então, tem a conjunção e sempre que for substantiva, vocês vão trocar a oração subordinada por isso ou isto, disso ou disto. É uma boa maneira de vocês conseguirem ter certeza que ela será substantiva, tá? Por isso que eu já coloquei aqui, ó, em cima da oração subordinada substantiva. Aí, prestem atenção no que eu vou explicar agora. Desempenha a função sintática de sujeito, aquela oração que nós vamos chamar subjetiva. Desempenha a função de objeto direto, aquela oração que nós vamos chamar de objetiva direta. Desempenha a função de objeto indireto, aquela que nós vamos chamar de objetiva indireta. Desempenha a função de complemento nominal, aquela que nós vamos chamar de completiva nominal. Desempenha a função de predicativo, a que nós chamaremos de predicativa. E exerce função de aposto, aquela que nós chamaremos de apositiva. Meus amores, por que não sem problemas quando ela entrar, eu aceito, tá bom? Aí, prestem atenção. A princípio, nós vamos focar nessas três primeiras. O foco do nosso estudo será essas daqui. Essa daqui, subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Serão essas as três orações que nós vamos focar a princípio. Depois nós vamos estudar as outras três. Aí prestem atenção. O núcleo do sujeito normalmente é quem? Substantivo ou palavra substantivada. Vocês estudaram isso nas funções dos substantivos. O núcleo do objeto direto é o quê? Substantivo ou palavra substantivada. O núcleo do objeto indireto é o quê? Substantivo ou palavra substantivada. Por isso, essas orações são, antes de tudo, substantivas. Tá claro para vocês isso aí? Pessoal, dá um joinha se tá todo mundo entendendo o que eu tô falando.
Até agora, é só isso que vocês precisam saber. Tudo bem? Certinho? Vou agora limpar isso aqui para a gente continuar o nosso estudo. Vocês fizeram a anotação que eu fiz aqui, que eu pedi que vocês anotassem? Vamos lá. Olha só, hein? Aqui tem mais uma coisa que eu preciso que vocês gritem. As orações subordinadas substantivas são introduzidas. O que é introduzida? Tem o seu início, aquilo que nós chamamos como conjunção integrante. Essas conjunções integrantes são aquelas que eu disse para vocês. O que e o se. Mas a oração subordinada objetiva direta, às vezes, poucas vezes, ela também será iniciada por pronomes, ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas até então vocês têm que deduzir o quê? Quem vai introduzir a oração subordinada é a conjunção que ou a conjunção se. Até aí, tudo bem? Naquele exemplo que nós analisamos lá em cima, o doutor descobriu que tem superpoderes. Qual é a conjunção que introduz a oração subordinada? Vocês vão escrever isso, ó. A conjunção integrante que. Não esquece a Rafa, não, tá? Podemos ir para a segunda? Então, naquela oração analisada, ela foi introduzida pela conjunção integrante que. Pessoal, vamos tirar prova daquilo que eu disse? Olha só. O doutor descobriu que tem superpoderes. Qual é a oração subordinada? Qual é a oração subordinada? Que tem superpoderes. Perfeito. Troquem o que tem superpoderes por isso ou isso. O doutor descobriu isso. Deu certo? Deu ou não deu? Deu. Deu. O doutor descobriu isso. Se deu certo, vocês não precisam nem pensar. Ela é substantiva. Aí vocês só vão ter que analisar se essa substantiva vai ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta ou uma das outras três que nós vamos estudar depois, mais à frente. Tá claro? Até aí tudo bem? Vamos lá. Tudo Depois, bem. por que o período está classificada como uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Por quê, gente? Porque vocês vão colocar aí, ela completa, podem anotar, porque completa um verbo transitivo direto, que é descobriu. Porque completa um verbo transitivo direto. Descobriu. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu só posso ter na frente dele quem? Um objeto direto, tá? Prontinho? Então, porque ela completa um verbo transitivo direto, que é o descobriu. Posso apagar tudo isso para terminar essa página? Pode. Beleza. Então, vamos lá.
Neste capítulo, serão estudadas as 3 que eu disse para vocês. Moleza, que são as substantivas subjetivas. Subjetiva tem valor de... Está ali na tabela. Subjetiva vai ter valor de... Sujeito. Muito bem. Ainda bem que existe alguém para me salvar. Objetiva direta vai ter valor de... Objetiva direta vai ter valor de... Sujeito. Objetiva direta? Sujeita? Objeto direto. Objeto direto, gente. O nome já fala, objetiva direta. Tem valor de objeto direto. E a objetiva indireta vai ter valor de... Objeto indireto, tá bom? Então, a primeira aqui, podem grifar. Oração subordinada substantiva subjetiva. Pessoal, quadricula isso aqui para mim, ó. Exerce a função de sujeito da oração principal, pelo amor de Deus, subjetiva, ela vai ter valor de sujeito. Quando é que isso vai acontecer? Vou limpar para vocês aqui, para vocês analisarem como... tem que virar a página. Como isso poderá acontecer. Vamos lá. É moleza porque nós temos o seguinte, olha só. Normalmente, a subjetiva, ela vai ser iniciada por um verbo na voz passiva, por verbo de ligação ou por verbos intransitivos. Sempre nessas condições. Eu vou explicar detalhadamente a vocês. Uai, Thiago, por que você não conseguiu marcar? Volta aí. Você vai colocar oração subordinada substantiva subjetiva. Aí eu pedi vocês até para destacar maior. Exerce a função de sujeito da oração principal. Era só isso, estava faltando essa última Só parte. isso. Então, agora, aqui, vocês vão perceber o seguinte, gente. A oração subjetiva, para ela exercer papel de sujeito... Deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui. Vamos lá. Peguem todos os exemplos comigo. Foi combinado que Eduardo participaria do desafio. Quais são os verbos aqui? Foi combinado é uma locução verbal e participaria. Até aí, conseguiram localizar comigo? Conseguiram localizar comigo? Sim. Beleza. Na segunda, sabe-se que Eduardo e Felipe eram amigos. O verbo sabe e eram. Até aí, tudo bem? Depois, é importante que os alunos andem juntos. Vou pegar o e andem, que são os 2 verbos. Então, todas as situações são períodos compostos. Perfeito. Foi combinado, primeira oração, que Eduardo participaria do desafio, segunda oração. Sabe-se, primeira oração, que Eduardo e Felipe eram amigos, segunda oração. É importante, primeira oração, que os alunos andem juntos, segunda oração. Observem que todas as orações foram introduzidas pela conjunção integrante que. Tia, onde eu vou cortar a oração subordinada? Sempre antes da conjunção. Sempre. Sempre antes da conjunção. Aí, essa oração que não tem a conjunção é a oração principal. Esta que tem a conjunção é a oração subordinada. Aí, vamos lá.
Foi combinado isso. Troquem toda essa oração por isso ou disso. Deu certo? Foi combinado isso. Isso foi combinado. Tá certo? Dá ou não dá? Sim. Dá. Então, eu já sei que é uma oração, porque tem verbo. Já sei que é subordinada, porque essa daqui não tem sentido completo sozinha. E tem conjunção. Já sei que é substantiva, porque eu posso trocar por isso, e aí ela fica com sentido completo, então é substantiva. Agora eu tenho que classificar. Vocês vão observar, gente, que a subjetiva, por ter valor de sujeito, nunca, foquem nisso, nunca vai ter sujeito na oração principal. O sujeito estará sempre aqui, ó, dentro da oração subordinada. Então, por exemplo, foi combinado. Eu não posso perguntar foi combinado o quê? Eu tenho que perguntar, porque se eu coloco foi combinado o quê, vocês vão achar que isso daqui é objeto direto, concordam? A pergunta é, o que é que foi combinado? Isso. Ah, troquem o isso, coloquem lá na frente. Isso foi combinado. O que é que foi combinado? Isso. Então, toda essa oração tem valor de sujeito da oração principal. Se tem valor de sujeito da oração principal, ela vai ser subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que você faz para o sujeito? O que é que ou quem é que? Você vai continuar fazendo a mesma pergunta. O que é que ou quem é que? Então, o que é que foi combinado? Isso. Isso foi combinado. Joga lá na frente, no lugar do sujeito. Isso foi combinado. O que é que foi combinado? Isso. Então, esse isso, ou seja, essa oração que Eduardo participaria do evento, tem valor de sujeito da oração. Ok? Depois, igual eu falei, no caso das objetivas diretas, Luiz, pode haver um pronome, mas é pouco comum, tá bom? Então, nas substantivas, nós vamos focar no que e no se como conjunção integrante, tudo bem? Vamos lá. Observem. Foi combinado é uma locução verbal que está na voz passiva, lembra? Aquela que sofre a ação. Toda vez que vocês virem isso aqui, já é característica da oração subordinada, substantiva, subjetiva. Até aí alguma dúvida, meus amores? Posso prosseguir? Outra característica da subjetiva é o verbo na voz passiva sintética. Sabe-se. Quem é que sabe? O que é que se sabe? Eu tenho sujeito dentro da oração principal? Tem ou não tem? Tem sujeito aqui? Tem sujeito aqui? Tem ou não tem, turma? Não tem. Não tem. Se eu não tenho sujeito na oração principal, já é uma característica da oração subordinada subjetiva. Aí eu pergunto, sabe-se? Troquem tudo isso pelo termo isso. Sabe-se isso. Concordam? Então, é uma oração porque tem verbo. É subordinada porque é introduzida pela conjunção. E para que essa faça sentido, precisa dessa. É substantiva porque eu consigo trocar por isso, beleza? Aí agora eu pergunto, sabe-se isso? Botem o isso aqui na frente. Isso se sabe. O que é que se sabe? Isso. Então, isso exerce papel de
De quê? Isabela, pode falar, amor. Isso Tia, exerce... foi sem querer. Tá bom. Isso exerce papel de sujeito. Muito bem, Davi. Exerce papel de sujeito. Se ela exerce papel de sujeito, ela vai ser subjetiva. Ok? Vamos a esse outro caso. É importante que os alunos andem juntos. Beleza, olha o verbo de ligação introduzindo aqui. Ó. É importante isso. Beleza. Coloquem isso aqui na frente. Isso é importante. O que é importante? Isso. Então, mais uma vez, papel de sujeito, portanto, subjetiva. Aí, o que é que eu estou mostrando a vocês? Que toda vez que ela for iniciada por um verbo na voz passiva analítica, na voz passiva sintética, por um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, ela será subjetiva. Ah, tia, mas eu não vou decorar isso. Não tem problema, é só fazer análise sintática. É igual descobrir o sujeito de um período simples. Tudo bem? Vamos lá. Último caso aqui. Deixa eu ver o bate-papo. Na oração subjetiva, ele fica sempre depois da oração principal, tá bom? Sempre. Vamos lá. Verbo na terceira pessoa do singular. Verbo na terceira pessoa do singular. Verbo intransitivo, desculpa, na terceira pessoa do singular. Convém que os alunos se ajudem. Convém é um verbo que normalmente, gente, ele é intransitivo porque eu digo a vocês, turma, isso não convém. É a mesma coisa que eu disser assim, isso é impróprio, não é legal. Ah, turma, convém que vocês façam todas as atividades. Convém que vocês retornem às aulas presenciais. Ou seja, convém significa que é adequado, é legal, beleza. Então, o verbo convém, ele é intransitivo. E aí eu pergunto, o convém sozinho tem sujeito? Não. Beleza, então vamos trocar. Convém, isso. Convém, isso. Dá certo? Dá. Botem o isso antes do convém. Vai ficar como? Isso convém. Isso convém. Convém. Aí eu pergunto, o que é que convém, galera? Isso. Isso. Então, o isso, que é toda a nossa oração subordinada, vai ter valor de quê? O isso, que é a nossa oração, muito bem, vai ter valor de sujeito. Então, mais uma vez, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Acharam difícil a subjetiva? Acharam ou não acharam? Mais ou menos. Não. Eu acho que tudo é a prática. Então, agora a gente vai começar a praticar para entender, certo? Deixa eu ver o chat aqui. Por enquanto tá simples mesmo, é isso aí. Por que é simples? Essa tática de trocar pelo isso é excelente. Toda vez que a gente tem dúvida se alguma coisa é o sujeito, a gente faz o quê? A gente joga o sujeito antes do verbo, não é isso? Aí, eu colocando esse isso antes do verbo, eu tenho certeza se ela é ou não subjetiva. Ok? Meus amores, nossa aula está acabando, mas eu vou rapidinho fazer essa número 3 com vocês para analisar aqui a diferença. Olha aqui. Assinale a alternativa que apresenta a oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva é aquela que nós estudamos até agora. Quero que você dê um recado para mim. Primeira coisa, verbo quero e dei. Aí, qual é o verbo da oração principal? Quero. Aí eu pergunto, quero tem sujeito ou não tem, turma? Quem é que quer? Eu, sujeito oculto. Pessoal, sujeito apareceu, esquece. Não pode ser subjetiva. Tá claro isso?
Tá ou não tá? Sim. Sim. Ninguém sabia se aquilo era verdade. Quais são os verbos aí? Sabia e era. Aí, olha o C aqui, vou cortar antes dele. Façam isso também, por favor. Ninguém sabia se aquilo era verdade. Quem é que sabia? Ninguém. Ó, ninguém aqui. Sujeito da oração. Apareceu o sujeito? Não pode ser subjetiva. Entenderam? Necessitamos de que os alunos estudem mais. Olha aqui, necessitamos é verbo, estudem é verbo. Vou cortar, neste caso, antes da preposição, porque ela está acompanhando a conjunção. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Necessitamos de que os alunos estudem mais. Quem é que necessitamos? Necessitamos é nós necessitamos. Apareceu o sujeito, não pode ser essa. Mas aqui, ó, estima-se que ainda existam várias espécies descobertas. O que é que estima-se? Que ainda existam várias descobertas. Estima-se isso. Isso se estima. O que é que se estima? Isso. Qual é a oração subjetiva? Letra D. Meus amores, todo mundo com o microfone ligado aí e as câmeras também, que eu vou fazer uma chamada rapidinho. Vou interromper o compartilhamento. Vamos lá, hein? Alex. Presente. Beleza. Ana Carolina. Presente. Joia. Ana Clara. Presente. Beleza. Ana Paula. Presente. Arthur Marim. Arthur? Uai, gente, cadê Arthur Marim? Faltou? Não é de faltar? Arthur dos Anjos. Arthur dos Anjos. Faltou também. Breno. Presente. Davi Bóbio. Presente. Davi Leite. Presente. Davi Scandian. Diego. Presente. Beleza. Ellen. Presente. Joia. Gabriela. Aqui. Iago. Presente. Ian. Presente. Beleza. Isabela. Presente. Isabela. Isadora Durão. Isadora Prado. Presente. Joia. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Leandro. Leandro. Liam. Uai, gente, Liam tava aí até agora. Quem já falou pode sair? Quem eu já chamei pode sair. Luiz Antônio. Presente. Beleza. Maria Luísa. Presente. Beleza. Matheus Paula. Presente. Murilo Simões. Obrigada, Murilo. Nanda. Cadê Nanda? Presente. Joia. Tava sumida, hein, Nanda? Aqui, tia. Rafaela. Presente. Raul. Raul é outro que tá sumido. Tiago. Presente. Beleza. Meus amores, então é isso. A Isabela falou que não compreendeu a letra B, mas ela já saiu, então não tenho como explicar. Na próxima aula eu retomo todo o conteúdo de vocês, tá bom? Se houver alguma dúvida, por favor, analisem, anotem que na próxima aula, que é amanhã, quarta-feira,
eu retiro as dúvidas de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho.